Histórias arrepiantes pelo mundo. Bloody Mary. Esta lenda urbana narra a história de Mary, uma jovem de grande beleza que passava horas se admirando no espelho do banheiro. Um trágico acidente deixou o rosto de Mary terrivelmente desfigurado, tornando-o tão assustador que ninguém conseguia encará-lo. Curiosa para compreender sua nova aparência, Mary decide confrontar seu reflexo no espelho da sua casa. No momento em que se olha, ela solta um grito e desaba em lágrimas desesperadas. Determinada a recuperar o seu antigo rosto, Mary acaba sendo atraída para dentro do espelho, desaparecendo completamente. Desde então, sua presença assombra os espelhos, e dizem que as garotas podem invocá-la se tiverem coragem suficiente. Para isso, devem apagar as luzes do banheiro, virar-se de costas para o espelho e por 3 vezes pronunciar Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, e então encarar o espelho, onde o rosto desfigurado de Mary supostamente aparecerá. Hotel Cecil. Adentre as sombras do Hotel Cecil, um sinistro edifício que emergiu em 1924, envolto por uma aura macabra que se nutre de crimes e tragédias. Essas paredes testemunharam a presença nefasta de 2 serial killers, enquanto incontáveis almas perdidas encontraram seu destino final ao lançarem-se para a morte do alto de suas janelas ensanguentadas. Em 2013, um incidente horripilante manchou ainda mais a aura sombria do hotel. Uma turista, Elisa, foi descoberta sem vida na espectral caixa d'água do telhado. Embora as autoridades tenham considerado sua morte como um acidente, as imagens capturadas pelas câmeras de segurança do elevador revelaram uma lã perturbada, encolhendo-se em um canto como se estivesse aterrorizada por uma presença invisível que a perseguia. A Casa que Sangra. Era uma vez uma tranquila cidadezinha chamada Saint-Quentin, aninhada nas profundezas da região de Aisne, na França. Entre as ruas pitorescas e as casas de arquitetura antiga, havia uma residência que se destacava pela aura sinistra que a envolvia: a Mansão Sangrante. A história sombria dessa casa maldita remonta ao distante ano de 1986, quando um casal inocente decidiu estabelecer-se em seu interior. Nos primeiros dias, tudo parecia pacífico, até que estranhos murmúrios e sons perturbadores começaram a ecoar das entranhas do chão. Gemidos angustiantes e o perturbador tilintar de panelas eram ouvidos com uma melodia arrepiante. No início, os residentes atribuíram esses ruídos a vizinhos ruidosos, tentando abafar seus medos com explicações mundanas. No entanto, o terror logo se infiltrou em suas vidas cotidianas. Certa tarde, a esposa se deparou com algo grotesco. Uma substância viscosa e vermelha escorria pelas paredes da cozinha, como se sangue escorresse em profusão. Seria apenas uma tinta antiga ressurgindo? O marido tentou acalmar sua esposa, mas a sensação de inquietação aumentava a cada acontecimento macabro. Conforme o tempo passava, o pesadelo tomava proporções inimagináveis. Os eventos terríveis se multiplicavam em todos os cantos daquela morada amaldiçoada. Desesperados, o casal finalmente resolveu pedir ajuda às autoridades. Após a investigação, as autoridades concluíram que não era tinta, mas sim sangue humano que tingia aquelas paredes insanas. Desesperados para descobrir a fonte desse mal, o casal decidiu abandonar a casa por uma semana. Antes de partir, espalharam farinha pelo chão de todos os cômodos, numa tentativa desesperada de flagrar algum ser maligno tramando a brincadeira macabra. Ao retornarem, no entanto, não encontraram nenhuma pegada na farinha, apenas uma visão horrenda. Todas as paredes estavam agora cobertas por uma camada espessa de sangue, como se as entranhas da casa estivessem se aberto, liberando a essência do horror. Diante de tamanho horror, o casal decidiu buscar auxílio espiritual. Um padre foi convocado para enfrentar o mal que permeava cada centímetro daquela morada amaldiçoada, e com sua presença veio o veredito inevitável: uma obra do próprio demônio havia se manifestado ali. A única solução era demolir a casa, erradicando-a de uma vez por todas. Enquanto os escombros caíam e as paredes ruíam, um segredo macabro emergiu do profundo sepulcro da mansão. Sob suas fundações descansavam os corpos de aproximadamente 50 soldados alemães da Primeira Guerra Mundial, cujas almas atormentadas haviam encontrado morada naquele abismo de sofrimento. La Llorona.
Era uma vez uma mexicana de origem humilde, cuja beleza chamava a atenção de todos ao seu redor. Ela encontrou amor nos braços de um rico espanhol, um homem que parecia prometer uma vida de conforto e luxo. No entanto, o conto de fadas logo se transformou em um pesadelo. Após o nascimento dos filhos, o espanhol começou a se distanciar da mulher. Sua paixão se transformou em uma vergonha, e ele se envergonhava da origem humilde e do baixo prestígio social da sua esposa. A mulher, consumida pela dor e pelo desespero, sucumbiu à fúria e à angústia. Num acesso de ira indescritível, a mulher tomou uma decisão monstruosa. Pegou os filhos, cujos sorrisos outrora iluminavam sua existência, e os conduziu até o rio que cortava a paisagem. Lá, num ato de crueldade impensável, ela os afogou, acreditando que esse sacrifício agradaria seu marido diferente. No entanto, mal as águas engoliram as crianças inocentes, um profundo remorso abateu-se sobre a mulher. Ela se viu tomada por um lamento ensurdecedor, suas palavras ecoando nas margens do rio. Mis hijos, mis hijos. Desde então, a figura sinistra de La Llorona passou a assombrar os rios e as águas correntes. Seu espírito desolado vagueia sem descanso, eternamente à procura de seus filhos perdidos. Nas noites sombrias e nos momentos de calmaria, seu choro angustiado ecoa pelos ventos, ecoando pelas margens dos rios e penetrando na alma dos que ousam ouvi-los.